Aqui a Helga com o 7º capítulo da história dos Rothschild. 1876. Otto von Bismarck diz: a divisão dos Estados Unidos em duas federações de forças iguais foi decidida muito antes da Guerra Civil pelo alto poder financeiro da Europa. Estes banqueiros temiam que os Estados Unidos, como um só bloco e uma só nação, atingissem a independência econômica e financeira, o que perturbaria sua dominação financeira do mundo. A voz dos Rothschild predominou. Eles previram o enorme espólio caso pudessem substituir as duas democracias frágeis e em dívida para com os financiadores numa república vigorosa e confiante. Assim, começaram com seus emissários na exploração da questão da escravidão e cavaram um enorme abismo entre as duas partes da república. 1879. Morre Lionel de Rothschild. 1880. Os agentes dos Rothschild começam a instigar uma série de ataques violentos, predominantemente na Rússia, também na Polônia, na Bulgária e na Romênia. Esses massacres resultaram no extermínio de milhares de judeus inocentes e na fuga de cerca de 2 milhões de judeus para Nova York, Chicago, Filadélfia, Boston e Los Angeles. A razão do início desses ataques era formar uma base judaica grande na América, que seria educada para registrar-se como eleitores democratas. Cerca de 20 anos depois, isso resultaria numa base de poder massiva e democrática nos Estados Unidos, e foi utilizado para eleger homens da Frente Rothschild como Woodrow Wilson à presidência da República dos Estados Unidos, para realizarem assim a licitação dos Rothschild. 1881. O presidente James Garfield, 20º presidente dos Estados Unidos, que esteve no cargo unicamente 100 dias, afirmou 2 semanas antes de ser assassinado, abre aspas, quem controlar o volume de dinheiro do nosso país é mestre absoluto de toda a indústria e do comércio. Quando o povo americano perceber que todo o sistema é facilmente controlado de uma forma ou de outra por um punhado de homens poderosos, já não será necessário dizer-lhe como os períodos de inflação e depressão são originados. Fecha aspas. Edmund James de Rothschild, naquele ano de 1880, tem um filho, ao qual dá o nome de Maurice de Rothschild. 1883. Depois de 6.000 pés de túnel cavado, o governo britânico interrompe-o, dizendo ser uma ameaça à segurança da Grã-Bretanha. 1885. Nathaniel Rothschild, filho de Lionel de Rothschild, torna-se o primeiro nobre judeu e ganha o título de Lord Rothschild. 1886. O banco francês Rothschild Frères obtém quantidades substanciais de campos de petróleo na Rússia e cria a companhia Caspian and Black Sea Petroleum, que rapidamente torna-se o segundo maior produtor de petróleo do mundo. 1887. Edward Albert Sassoon, traficante de ópio na China, casa-se com Aline Caroline de Rothschild, neta de Jacob ou James Meyer Rothschild. Após a morte de Jacob, o pai de Aline Caroline, Gustave, e seu irmão Alphonse assumiram o braço francês dos Rothschild. Os Rothschild financiam a extração das minas de diamantes de Kimberley, na África do Sul. Posteriormente, tornam-se
os maiores acionistas da empresa De Beers e das minas de pedras preciosas na África e na Índia. 1888. Nasce Noemi Halfen, futura esposa de Maurice de Rothschild. 1891. O líder do Partido Trabalhista britânico faz a seguinte declaração acerca dos Rothschild. Abre aspas. Esse grupo de sugadores de sangue tem sido a causa de incontáveis danos e misérias na Europa durante o presente século e acumularam sua prodigiosa riqueza, fomentando guerras entre estados que nunca deveriam brigar entre si. Sempre que há problemas na Europa, sempre que circulam rumores de guerra e as mentes dos homens são destroçadas pelo medo da mudança e da calamidade, tenham certeza de que um nariz adunco de um Rothschild está fazendo seus jogos perto da região do distúrbio. Fecha aspas. Comentários como esse preocupam os Rothschild e no final de 1800 eles compram a agência de notícias Reuters para poder ter controle sobre os meios de comunicação de massa. 1895. Edmund James de Rothschild, filho mais novo de Jacob ou James Mayer Rothschild, visita a Palestina e depois fornece os fundos para a primeira colônia judaica ali. Essa ação tem o intuito de promover seu objetivo a longo prazo de criar um país de propriedade dos Rothschild. 1897. Os Rothschild fundam o Congresso Sionista para promover o sionismo, que é um movimento político que tem por meta levar todos os judeus para o Estado-nação judaico, e organizam sua primeira reunião em Munique. Entretanto, e devido à grande oposição dos judeus locais, que estavam muito felizes onde estavam, essa reunião teve que ser movida para Basel, na Suíça, e ocorreu no dia 29 de agosto daquele ano de 1897. A reunião foi presidida pelo judeu Ashkenazi Theodor Herzl, que escreveu no seu diário, abre aspas, é essencial que o sofrimento dos judeus piore, pois ele é quem nos vai ajudar a realizar os nossos planos. Tenho uma ideia muito boa. Irei induzir os antissemitas a liquidarem a riqueza judaica. Os antissemitas vão ajudar-nos quando reforçarem a perseguição e a opressão aos judeus. Os antissemitas serão nossos melhores amigos. Fecha aspas. Herzl é posteriormente eleito presidente da organização sionista que adota o lema Rothschild Red Hexagram or Sign como bandeira sionista e que, 51 anos depois, vai acabar por aparecer na bandeira de Israel. Edward Henry Harriman torna-se diretor da Union Pacific Railroad e passa a assumir o controle da Southern Pacific Railroad. Tudo isso financiado pelos Rothschild. 1898. Morre Ferdinand de Rothschild. 1901. Os judeus das colônias criadas na Palestina por Edmund James de Rothschild enviam uma delegação e lhe dizem, abre aspas, se deseja salvar a comunidade judia, tire primeiro as mãos dela e de uma vez por todas deixe os colonos corrigirem o que for necessário ser corrigido. Fecha aspas. Naquele mesmo ano de 1901, Edmund James de Rothschild fica bravo e afirma, eu criei sozinho a comunidade judia Yishuv. Portanto, nenhum homem, nem sequer os colonos ou as organizações, tem o direito de interferir nos meus planos. Fecha aspas. A casa bancária de Rothschild em Frankfurt, na Alemanha, M.A. von Rothschild und Söhne, fecha porque não há nenhum herdeiro homem Rothschild para levá-la adiante. 1902. Nasce Philippe de Rothschild. E assim termina este
7º capítulo da história dos Rothschild. Não perca o 8º capítulo.